Pessoal, a proposta hoje é a gente fazer em forma de diálogo, tá? Eu estou aqui com 7 perguntas. Qualquer coisa, rabisca, coloca no chat, tá? Levanta a mão ou abre o microfone para que a gente possa fazer essa interação, ok? A primeira pergunta, né, foi enviada por alguns, então eu vou reproduzir as perguntas. Quais habilidades para ter uma boa comunicação interpessoal? Qual o principal ponto? Eu diria que, dentre as muitas habilidades, a empatia é uma indispensável. E o conceito de empatia, até hoje, o melhor que eu já vi foi do Marshall Rosenberg, criador da comunicação não violenta. Quem tiver curiosidade de aprofundar mais, tem vários vídeos no YouTube tratando do assunto. Marshall Rosenberg, CNV, comunicação não violenta. Agora, vamos lá. Alguns pontos fundamentais para a comunicação interpessoal. Quando se trata de comunicação, a gente fala de comunicação intrapessoal, seria um diálogo interior. Essa capacidade de pensar, de refletir, de falar consigo mesmo, de descobrir suas inclinações, medos, forças, e assim por diante. A comunicação interpessoal, ela é tratada normalmente no diálogo tete a tete, tipo eu falando com a Adonias, eu falando com algum de você, você falando com o vereador, com o prefeito, com um amigo. Então, seria mais essa conversa a dois. No entanto, o que a gente vai captar aqui serve para conversa a dois, serve também para outras pessoas, de uma forma ou de outra. Aí vem a primeira coisa fundamental, dos pontos a serem considerados. Escuta ativa. Quem quer ter uma boa comunicação interpessoal precisa treinar, a palavra é essa, treinar a sua habilidade de escuta. E, basicamente falando, eu escuto bem se eu aprendo a não falar e nem ficar tentando criar respostas para o que a pessoa está me dizendo. Esse é um ponto fundamental. Então, ao falarmos de uma escuta ativa, é preciso pensar, olha, eu estou conversando com vocês. No momento em que um de vocês está falando, eu estou preocupado na resposta que eu vou dar ou eu estou focado naquilo que você tem a dizer? Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar na hora. Segundo ponto fundamental de uma escuta ativa e também dessa comunicação interpessoal é a criação ou a habilidade de aplicar perguntas assertivas. De preferência, que sejam perguntas abertas, mais do que fechadas. O que seria uma pergunta fechada? A Adonias me falar assim, a comunicação interpessoal é importante? Eu digo, sim, não, talvez. Uma pergunta aberta. O que podemos aprender e como a comunicação interpessoal nos ajuda? Opa, agora já deu diferença. Eu vou gastar um raciocínio para responder. Na pergunta fechada, você tem sim, não e pronto. Agora, na pergunta aberta, você tem um diálogo. E esse diálogo pode ser uma resposta de uma frase, duas, ou pode ser uma hora de prosa. Aí vai depender de como eu vou andar, vou dar corda nessa fluência de comunicação. Então, retome uma escuta ativa, depois perguntas assertivas, e um ponto muito importante, já que a comunicação parte também da fala, é aprender, e, gente, é aprendizado mesmo, aprender a ter clareza e objetividade naquilo que você tem a dizer. Muitas vezes você vai para uma conversa importante, imagine aí você vai representar o seu grupo de vereadores na Câmara diante do prefeito, e chega lá para falar, você não se preparou o suficiente e começa a falar de forma aleatória e sem clareza. Você vai perder com isso. Então, a primeira coisa é essa, se você tem uma conversa com alguém, se é algo importante, escute com muita atenção, capte o máximo possível daquilo que vai ser falado, que vai ser dito. Depois, elenque, escolha, procure perguntas que corroborem com aquilo que você está querendo extrair, aprender, tirar de quem você está falando. E, enfim, quando for a sua vez de falar, não faça rodeios, escolha palavras certas. Não se trata de falar bonito, se trata de ser entendido. Isso é o mais importante. E aí o Adonias colocou qual o ponto principal dessa comunicação interpessoal? O ponto principal é autoconhecimento. Se você se conhece, você sabe quais são suas limitações. Você pode falar, por exemplo, olha, a minha limitação é porque eu não tenho paciência de ouvir pessoas. A minha limitação é porque eu tenho vontade de fazer perguntas, mas não sei como formular as perguntas. A minha limitação é que eu escuto bem, eu até tenho as perguntas, mas eu sou péssimo para me comunicar.
Então, autoconhecimento. Depois do autoconhecimento, humildade. Para reconhecer a limitação que você tem, mas também as qualidades que você tem. E, por fim, aprimoramento. Que tipo de treinamento, de técnica você pode adquirir que vai mudar essa realidade? Ficou confuso, pessoal? Está inteligível? A linguagem está acessível, não está? Fique à vontade para intervir e dar feedback aí. Pessoal, nessa forma de diálogo da noite de hoje, qualquer coisa, levanta a mão, você abre o microfone e não deixa passar a dúvida, não, ok? Pergunta 2, Carlinhos. Como se portar em púlpito quando se é afrontado? Interessante, né? Porque a palavra de ordem por trás disso seria inteligência emocional, mas eu não vou entrar nesse assunto, não. Eu vou colocar o seguinte: nós temos, principalmente quem está na vida pública, precisamos aprender a conviver com a adversidade. Precisamos aprender a conviver com pessoas que não concordam ou não gostam mesmo da gente. Agora, como é que eu vou lidar com isso? Se eu sei que, por exemplo, o Delay me abordou numa conversa, eu sei que ele não gosta de mim, então ele está tentando quebrar a minha imagem, o meu discurso. Fundamental aqui a gente entender o seguinte: olha, entenda, na palavra aqui do latim, né, entender, entender, colocar dentro da tenda, coloque dentro de si este conceito básico. O outro tem um ponto de vista a seu respeito ou a respeito da sua fala. Se você entender isso como um ponto de vista, você desarma o seu oponente com muita tranquilidade. Agora, se você levar que o Delay está te atacando pessoalmente, complicou. O Delay poderia vir e falar assim: olha, você pode até ser professor, você pode até ter estudado, mas sua aula é uma merda. Se você não está preparado para a diversidade, você pode mudar a sua expressão facial, você pode gaguejar, pode ficar nervoso. Se tiver um revólver, você vai dar um tiro nele. Ou você olha e fala: obrigado pelo seu feedback, foi muito válido, embora eu não concorde com o que você está dizendo, mas vou prosseguir aqui com a minha aula. É um ponto de vista, você desarmou. E a intenção dele, na verdade, era te destruir. Então, a questão central aqui é ser afrontado. Se você é figura pública, você vai ser afrontado, seja na rede social. Se tiver alguém mais instruído ou mais corajoso, vai te afrontar depois no púlpito. Mas a questão central é: compreenda. É um ponto de vista. Diferente se o cara tiver com a arma querendo te matar, mas está na fase do diálogo, trate como um ponto de vista, porque daí você não vai acirrar seus ânimos, não vai querer matar ele, e vai, ao mesmo tempo, acabar com o nervosismo dele ao expressar para você. Eu faço ênfase novamente: se tiverem curiosidade e tempo para poder fazer, estudem sobre a CNV, Comunicação Não Violenta. É fenomenal. Carlinhos, aonde que acha sobre CNV? Tem no Brasil tem a Associação Brasileira de CNV. Tem, inclusive, no YouTube, acho que 11 ou 12 vídeos, porque o Marshall Rosenberg, pouco antes de morrer, ele ministrou um curso inteirinho sobre comunicação não violenta nos Estados Unidos. Aí um rapaz do Brasil, esqueci o nome dele, pegou o curso e vai traduzindo em português. O curso é mais rico do que ler o livro dele sobre comunicação não violenta. Então, quem tiver curiosidade, tá aí uma ferramenta gigante para você aprimorar essa habilidade de comunicação, porque o que ele mais vai ensinar como ferramenta em geral? Ele vai nos ajudar a entender fatos mais do que interpretá-los. Só que, cara, com profundidade. Ele é PhD em psicologia, ele fez psicologia porque ele queria descobrir o que leva as pessoas a serem más, se seriam traumas, isso, aquilo. E com o doutorado, atendimento clínico, ele viu que aquilo não era suficiente, então ele descobre que ele precisava aprender, na verdade, a tratar a linguagem. Gente, isso aqui é uma coisa muito interessante. A linguagem é uma arma, ela mata. Por exemplo, vocês já viram, é muito comum a gente ouvir o pessoal da esquerda falar que o Bolsonaro tem um discurso de ordem, ou os bolsominions, o gato tem discurso de ordem, de ódio. Se você for alguém que aprendeu um pouquinho do que o Marshall Rosenberg entende, você fala que, na verdade, ele é ódio contra ódio. Só que todo mundo quer pagar de bonzinho. Um quer salvar o Brasil do comunismo, o outro quer salvar o Brasil do Bolsonaro e assim por em diante. Se houvesse um mínimo de compreensão aí da comunicação não violenta, você perceberia que esses adjetivos pejorativos que são dados uns aos outros só faz perder. Só faz perder. Perde por você titular a pessoa com esses fatos,
perde porque as pessoas começam a ver você a partir daquela expressão que você tem, que por vezes é agressiva, e com isso eu não estou falando que você não tem direito de pensar diferente, que você não tem direito de julgar atos e falar isso aí foi péssimo, faltou vacina, foi uma incompetência, perfeito. A questão é você generalizar e querer jogar todo mundo que está daquele lado como se ninguém prestasse. Porque no Brasil está assim, Bolsonaro não presta, petista não presta. Se você for olhar do lado de cá, mas não vai salvar ninguém. E quantas vezes você está fazendo isso e coloca na mesma panela seu pai, sua mãe, seu irmão, seus amigos? Esses dias eu tive o desprazer de ver 2 amigos meus. Um distratou o outro no mais baixo calão possível por causa de ideologia política. Gente, isso é a maior pobreza da alma que qualquer pessoa pode apresentar. Porque uma coisa é quando você está utilizando da sua linguagem para destruir a imagem do outro num debate. Outra coisa é quando você vai no lado pessoal. Veja, encarna uma ideologia como se fosse uma verdade absoluta e vai no lado pessoal. Daí eu repito, Marshall Rosenberg ajudará muito para ter essa compreensão e fazer um filtro realmente desse processo todo. Ok. Juninho, seja bem-vindo. Aécio, Vanderlei. Número 3. Pessoal, qualquer coisa, tá? Fiquem muito à vontade. Em conversa, durante uma reunião, como manter-me posturalmente diante de uma autoridade? Boa. Imagine que você foi chamado aí pelo seu prefeito, por um deputado, por um governador ou pelo Papa. Não sei qual para você o que significa autoridade. Talvez pode ser sua esposa. Mas, pense no seguinte. A primeira coisa, se você está chamado em algum lugar e tem lá um local para você sentar, sente-se de forma adequada e confortavelmente. Ou seja, não relaxe demais para parecer que você está numa cadeira de praia tomando cerveja, mas também não seja tenso demais para parecer que você está diante de um tribunal e vai ser acusado por um crime que você cometeu. É uma postura boa. Se tiver um pouco de noção do isopraxismo, que a gente chama de espelhamento, na programação neurolinguística, observe um pouquinho qual é a postura da pessoa que te chamou para a conversa. Se ele está sentado de pernas cruzadas e você consegue fazer esse movimento, espelhe o que ele está fazendo. Se de repente ele está com os braços sobre a mesa, espelhe esse movimento. Esse espelhamento vai dar um pouco de tranquilidade, tanto a você quanto a ele, porque inconscientemente o cérebro estará entendendo, olha, existe uma sintonia entre nós. Então, a primeira coisa é essa, sente-se adequado e confortavelmente. E aqui, gente, parece que eu estou dando sentenças, é porque está em forma de conversa. O que eu sempre digo, vocês não precisam concordar comigo, podem complementar como quiser, ou podem tirar, falar, isso que você está falando não serve. O importante é um diálogo. Tá, o Adonias está puxando a conversa, mas está aberto para todos. Vamos lá. Sente-se adequado e confortavelmente. Se possível, tem vezes que não dá, mas se possível, esqueça o celular. Olha, se você está numa reunião importante, com uma autoridade, e principalmente se você é o demandante, está precisando de alguma coisa, pelo amor de Deus, esquece que existe Instagram, Facebook, WhatsApp, silencia teu celular. Se for algo muito importante, eles vão te buscar de uma forma ou de outra. Concentre-se, a habilidade de escuta nessa hora fará toda a diferença nesse processo. Outro ponto que ajuda muito é tenha foco na sua escuta e na sua fala. Ou seja, quando eu falo foco, é pensar o seguinte, por exemplo, vocês estão me ouvindo. Se eu estou falando aqui agora sobre como se portar diante aí posturalmente diante de uma fala com a autoridade. Se eu terminasse a minha fala, você conseguiria elencar pelo menos começo, meio e fim do que eu falei? Veja, se você tem foco na escuta, você se atenta para observar como é que começou, como é que a conversa andou e principalmente como é que a conversa fechou. E depois, quando você tiver a chance de falar, se, por exemplo, quem puxou a conversa, quem tomou as rédeas da conversa, foi o seu interlocutor, se você se atentar bastante na forma como ele está falando, quando chegar a sua vez de falar, você pode gerar empatia, retomando um assunto, fazendo uma pergunta, complementando, apresentando um ponto diferente. Aí vai mandar um pouquinho feeling, para você entender qual é o ambiente, qual é a circunstância. Mas o fundamental é pensar nisso. Olha bem, você está, neste caso específico, você está sentado de forma adequada e confortável? Conseguiu fazer um pouco do isopraxismo, do espelhamento? Depois, você tem foco naquilo que está sendo dito, você prestou atenção, se a conversa for muito importante, leva papel e caneta. Anota. Não é feio, não. Se é importante, vale a pena.
E quando for falar, seja o mais assertivo possível. E, enfim, atente-se na comunicação não verbal. Se você prestou atenção na possibilidade de espelhamento, você está sentado, o sujeito está parado na sua frente com a mão igual está fazendo aqui. Se você tiver condições de sentar na frente dele, se posicionar também com a mão dessa forma, ou assim, mas desde que você seja organista, está fazendo um certo espelhamento. Você fez um espelhamento, existe um princípio de empatia, mas de repente você fez o espelhamento, o cara já travou. Presta atenção, ele está falando com você através do corpo, comunicação não verbal. Observe como é que ele direciona o olhar. Quando ele está falando com você, ele olha para você. É uma pessoa que tem coragem de olhar no seu olho. É alguém que joga o olhar para baixo, que desvia para o lado, que quando trata-se de... Às vezes ele tem que dar uma avaliação sobre você, dar uma gaguejada para falar, ou então fala com um tom de voz mais alto, como se estivesse com raiva. Como é que você lê o não verbal, que está por trás da comunicação? Isso é muito importante. Então, eu recapitulo aqui os pontos. Olha, sente-se de forma adequada e confortavelmente. Esqueça o celular, se for possível. Tenha foco na escuta e também na fala. E observe a comunicação não verbal. Isso vai ajudar muito nesse processo de conversa. Ok, Renato, seja bem-vindo, viu, Betim? Questão número 4. Carlinhos, quem deve falar primeiro numa reunião? Isso é muito legal. Na época que a gente treinava a luta, sempre via aquela pergunta fundamental: quem deve atacar primeiro? E aí o discurso fundamental da luta é: o melhor ataque é a defesa. Mas se você for um lutador de jiu-jitsu, você vai pensar: a defesa é o melhor ataque, porque é quando eu vou pegar o ponto falho do meu adversário. Eu estou fazendo essa analogia para dizer que aqui é feeling, intuição. Se você chegou para a reunião, você teve que parar um pouquinho, esperar alguma coisa, observe o ambiente. Veja se está tendo alguma conversa anterior, se tem alguma circunstância, quem está por perto, o local que você está. Observe a iluminação, observe tudo. Aprenda a fazer essa visão multifocal de onde você está. E depois, se começar, é muito comum em reunião de político. Ah, tá chovendo. Ah, tá frio. Maria da Fé fez tanto, o lugar fez tanto. Aí começa essas prosas, nada a ver. Na verdade, é uma introdução, deixa o trem rolar. Agora, se você percebeu, eu tenho tempo e é rápido, eu não posso fugir. Verdade, fez um frio gigante. Aproveitando que está fazendo esse frio todo, que tipo de ação nós vamos fazer? Que projeto a gente pode passar na Câmara para ajudar essas pessoas? Aí você entra no assunto. Agora, se você tem tempo, deixa a conversa fluir. E, principalmente, se você está interessado em descobrir alguma coisa a respeito do outro, e aí vamos lá para Maquiavel, se você quer perceber alguma coisa para agir a respeito do outro, deixa a conversa fluir o mais naturalmente possível, porque quanto mais informal ela for, mais o seu interlocutor vai estar se abrindo e se revelando. Na informalidade se conhece mais do que na formalidade. Ok? Boa noite, Wilson. A terça, seja bem-vindo. Pergunta número 5. Como saber se estou sendo repetitivo nas minhas argumentações? Muito bom. Fundamental. Você preparou a sua fala? Quanto mais preparado você está, melhor você vai entender o quanto o seu argumento está sendo enfático e está dando resultado. Agora, se você não prepara e vai no peito e na coragem, a chance de você virar uma maritaca, um papagaio de pirata, repetindo várias coisas ao mesmo tempo, e talvez, pode ser que os seus argumentos sejam infundados ou, pelo menos, não sejam tão convincentes. E se você começar a martelar num argumento não convincente, a sua credibilidade vai por água abaixo. Então, nessa pergunta que a Danias faz, a primeira coisa é: prepare-se. Você tem uma conversa importante? Faça um roteiro. Pense, para quem é religioso, faça de conta que vai fazer uma pregação. Como é que você vai começar essa pregação? Como é que você vai argumentar? De que forma você vai concluir? Se for preciso, organize em tópicos. Primeiro tópico, segundo tópico, terceiro, quarto, como for necessário. Feita uma preparação boa, e se a conversa for muito, muito, muito importante, ali vai valer um projeto, uma emenda, alguma coisa assim, falando em linguagem política, escreva um texto a partir dos tópicos que você levantou, para que você tenha um raciocínio claro sobre aquilo. E um segundo ponto é feedback. Você está falando, você argumentou uma vez, de repente você percebeu que você voltou no mesmo argumento de novo, dá uma olhadinha, como é que está a expressão da pessoa? Alguns são sinceros, não concordo com esse ponto de vista. Outros ficam, esse aqui
quer dizer que não está convincente, não está sendo claro. Nessa hora, se apresentou um argumento, crie um recurso de comunicação de linguagem para chamar a pessoa para um diálogo. Coloca ele dentro da conversa. Se o seu argumento é falar que Maria da Fé é o lugar mais frio do sul de Minas Gerais, você fala, olha, Maria da Fé é o lugar mais frio do sul de Minas Gerais. Conhece algum diferente? Acha que Delfim Moreira ou Monte Verde é mais frio que Maria da Fé? Já teve algum desses lugares? Comece a abrir a conversa e vai percebendo. Se está muito seco, comece com perguntas fechadas até chegar em perguntas abertas. Mas, em suma, preparação, feedback e treino. Cara, não adianta. Andar de bicicleta, a primeira vez é complicado equilibrar, às vezes você cai, se treinar bem, depois te dá para andar sem as mãos. Tem uns mais loucos, um pouco ficam em pé em cima do cano da bicicleta e com o pé no guidão pilotando, aí é de cada um. Mas o treino é que fará a diferença. Aqui, eu só abro uma brecha. Eu tenho um ponto de vista, talvez fale assim, você está falando isso porque você é professor de oratória, ou coisa parecida. Não, mas eu acredito claramente que quem vive da comunicação, precisa da comunicação para manter-se no local que você está, deveria obrigatoriamente fazer um curso de oratória. E, repito, não estou falando, fala comigo, não. Faça, porque se é a sua fé... Imagina, você é político, você precisa subir na tribuna, você tem um discurso, você vai apresentar um projeto de lei, talvez você vai debater, vai dialogar com autoridades. Pelo amor de Deus, a sua fala vai ser sua principal ferramenta nessa hora. Então, você tem que dar o seu melhor. Procurar com todas as forças. O problema é que a gente fala assim, ano que vem eu vou... Quando não é político, fala assim, se eu ganhar, eu vou ter dinheiro para pagar um curso. Aí você ganhou, fala, eu sou vereador, quando eu for prefeito, eu pago. Quando é prefeito, quer ser deputado, depois quer ser governador, presidente, depois não faz nada. Então, atitude. O diferencial seria esse. Número 6. Percebo que uso muito algumas expressões como né, então e até pigarra. Como me livrar disso? Cacoetes, né? É muito importante estar falando com vocês sobre formação de comunicação, né? Tipo, um comunicador bom, ele tem que falar bem, né? Tipo, vocês imaginem alguém com o microfone na tribuna com esse tipo de linguagem de discurso. E detalhe, se você tem isso no seu dia a dia, você não pensa que vai ser diferente lá na tribuna, não. Até lendo o texto, eu já fiz vários laboratórios em curso de oratório. Teve um dos laboratórios que eu preparei um texto curto, dava menos de uma lauda, imprimi com tamanho 14, espaçamento de 1,5 na linha. Quem manja um pouquinho desses termos aí sabe que ficou razoável, bom para ler. Entreguei para um rapaz ler. Você vê a quantia de né e que ele colocou na leitura. A hora que ele terminou, eu falei, agora eu joguei no Datashow, eu falei, agora dá uma olhadinha, gente. Onde tem né nesse texto? Não tinha nenhum. Onde tem nesse texto? Não tinha nenhum. Veja, é vício de linguagem. Então, qual a primeira coisa a fazer? Escute os seus áudios no WhatsApp. Principalmente aqueles que você fala de espontâneo, já aperta para enviar e não ouve nunca mais. Ali você vai perceber seus vícios de linguagem. Feito esse exercício dos áudios, escolha um tema. Coloque o celular para gravar e fale sobre esse tema 10 minutos, ou pelo menos 5. E depois vai fazer um filtro e ver o que foi e o que não foi. Agora, se você ficar começando e parando, você não vai entender. Comece e termine, depois você avalia para ver como é que ficou. Então, hoje, nós temos 2 recursos fundamentais que nos ajudam muito. Antigamente, a gente não tinha isso tão acessível. Áudio do WhatsApp, vídeo de câmera do celular ajudam muito na expressão corporal, na organização das ideias, na percepção do conteúdo, na expressão não verbal. As ferramentas estão sempre à disposição e fazem diferença. E aí tem a questão da pigarra, que também pode ser os tiques, piscar demais, jogar o ombro, ser gago. Nessa hora, procure ajuda profissional. É possível lidar com essa situação toda. Ou faça como Demóstenes, põe uma espada de bico para baixo, na reta do ombro, deu um tique, joga para cima, pronto. Começou a piscar demais, passa pimenta no dedo e vai colocar no olho. Se você for um masoquista, resolve. Questão 7. Tenho dificuldades em resumir um texto, seja um texto, seja um projeto de lei, um requerimento, um ofício. Pergunta: mesmo sem domínio do assunto,
posso melhorar essa questão? Sem dúvida. Primeira coisa, resumo é método. Se você descobriu um método para resumir, vamos pensar o seguinte: se você consegue estruturar o seu raciocínio, você vai procurar a estruturação do raciocínio do outro. Pense no seguinte: você parou para observar que um livro é um diálogo grande com uma pessoa? E que se o livro for razoavelmente bom, você está conversando com uma pessoa com ideias extremamente estruturadas? E como é que você vai perceber essa estruturação? A primeira coisa, identifique quem é a pessoa, o que ele formou, o que ele faz. Hoje, às vezes, você consegue ver vídeos ou fotos dele na internet. Uma outra questão, por exemplo, olha como é que é o índice do livro que ele colocou, olha como é que ele delimitou o tema, e, por fim, como é que ele concluiu um tema. Quem faz pesquisa acadêmica, por exemplo, precisa ler vários artigos, a primeira coisa que ele faz, ele lê o abstract, o resumo, lê a introdução e lê a conclusão. Se achou interessante, ele vai ler o conteúdo, do contrário, ele não perde tempo lendo. Em suma, como é que eu faço para aprender a resumir? Se você aprender a estruturar a sua forma de pensar e de falar, naturalmente você aprende a fazer resumo até de circunstâncias que você não tem domínio. E, gente, está aberto para colaboração, podem trazer ideias aqui, eu estou pegando a partir da via da comunicação. Ok. Ô Carlinhos, pessoal, quem tiver alguma pergunta, já vou abrir para questionamentos. O que eu tinha eram essas. É só levantar a mão aí, já abre o microfone e faz a sua pergunta. Eu acho que o Renato vai fazer uma pergunta, o Juninho também. O Carlinhos, a questão da timidez. A pessoa, por exemplo, ela está num cargo político, ou é uma pessoa atuante de igreja, tímido, mas ele é muito tímido. Como vencer isso para que ele possa fazer uma boa pregação? Vou fazer uma pergunta. Timidez é genética? Nossa, que silêncio. Gente, timidez é comportamento normalmente induzido. Uma coisa é uma pessoa ser introspectiva, outra coisa é uma pessoa ser tímida. Então, a timidez ela pode ser vencida com laboratório, com treinamento. Fala, Renato, fica à vontade. Renato, pode ligar o som aí, Renato? Aperta o microfone aí, boa noite. Isso, aperta o microfone, Renato. Peraí, tá... Isso, pronto. Boa noite aí a todos. A minha pergunta é simples. Ele falou sobre quem prega, né? Vamos dizer assim, independente de quem seja. Quantos minutos, né? Se há um tempo que a pessoa absorve dentro dessa pregação? Porque às vezes a pessoa fica ali 1 hora, 2, se deixar vai até 3, mas tem uma quantidade de minutos que a pessoa absorve ali, é o necessário, é o ideal? Por favor. Olha, eu vou partir do princípio sala de aula. Já tiveram várias pesquisas, estudos afirmam que numa aula, normalmente 40, 45 minutos, aproveitamento dos alunos, por causa do campo coletivo, da possibilidade de distração, o povo que vai num grupo de oração, por exemplo, eles estão mais ativos que um aluno que vai na aula todo dia, fica chato. Então, em sala de aula, em 40 minutos, aproveitam 20, então você tem 50%. Na questão da igreja, por exemplo, eu sempre digo uma coisa: se você domina muito um assunto, você tem capacidade de síntese. Então, o que outro falaria em 1 hora, você fala em 15. Os padres, por exemplo, costumam dizer que uma homilia boa, 10 minutos. Só que os padres falam isso na questão de tempo para sair uma missa rápida e não ficar entediante. A questão não é 10 minutos ou 1 hora. Eu tenho de memória aqui, por exemplo, o Padre Léo. Eu ouvia pregações do Padre Léo de 1 hora e meia, 2 horas, feliz da vida. Mas o cara era um comunicador excelente. Na minha paróquia, não vou citar nome por questão ética, tinha um padre aqui que a homilia dele durava 10 minutos e era um tédio total. Se um cara desse fala meia hora, dá suicídio coletivo na missa. Então, a questão geral é: quanto menos tempo, melhor. Por um motivo simples. Nós estamos na sociedade dos rios lá do Instagram. Vamos pensar o seguinte. Quem de nós aqui, levanta a mão quem tiver coragem, acelera o áudio do WhatsApp para 1,5, 2. Agora, pense. Se você fizer um negócio desse durante 6 meses, Thiago, já passa a bola para você. Durante 6 meses ou 1 ano constante, será que você não vai ficar ansioso se conversar com uma pessoa que tem
uma fala média de volume 1? Será que você não vai querer cortar, interpretar e até burlar a capacidade de comunicação dessa pessoa? Será que nós ganhamos uma ferramenta de verdade? Ou, na verdade, nós estamos num processo de autossabotagem? Vai lá, Thiago, fica à vontade. Na verdade, gente, eu tô com o negócio no aparelho aqui, então minha voz tá ruim. Mas é assim, essa questão dos Reels mesmo, e do aumento de velocidade do WhatsApp, eu tenho me pegado impaciente em escutar. Por exemplo, tem algumas pessoas que mandam áudio para mim, e se tivesse velocidade 4, eu já teria colocado, porque parece que eu já acostumei com a velocidade a ponto de querer agilidade na resposta. E tem muitas pessoas que ela começa falando, não conclui durante quase 3 minutos ali, já foi, não falou nada, e quando vê, você já está acelerando. Eu mesmo tenho uma mania muito chata, eu pego o comecinho, viu o que a pessoa quer, já vou lá para o final e respondo a pessoa, porque eu sei que naquele e-mail não tem nada de interessante, é só uma contextualização da história dele, ou, por exemplo, ele está querendo puxar farinha, colocar alguma historinha, e para mim isso é muito perdido. Então, acho que essa colocação que você falou é muito correta, e eu acho que é uma autossabotagem mesmo. Eu também, outro detalhe que eu quero aproveitar aqui, em relação ao que você falou, eu mesmo faço a edição dos meus vídeos para publicar, e falar para você, por mais que eu tenha essa questão mesmo de ficar treinando e tal, nossa, a quantidade de né dá quase uns 3 minutos aí de quantidade de né que tá indo na mensagem. Mas é algo legal. Eu aconselho muito o pessoal que está na oratória ou no ato do Poder Legislativo, mesmo com o vereador, pega as gravações mesmo e faz uma edição, tenta acompanhar, porque você vai ver a quantidade de né que você faz. E eu sempre, quando eu falo para os meus alunos no curso de oratória, é a questão seguinte: o domínio de linguagem é fundamental, mas também a desenvoltura do perceber para quem que você está falando ajuda bastante nesse contexto de você buscar na sua memória. Eu ainda até falo que o né nosso, a gente está buscando ali no cérebro, aonde que eu vou colocar mais informação. Então, se eu tenho as informações bem alinhadas, eu não vou ficar nesse né, que é o tempo do meu cérebro buscar informação para falar. Então, eu acho muito importante. Parabéns pela explanação aí. Valeu, Thiago. Alberto, pode abrir seu microfone, Alberto. Cid, a preguiça. Eita. A pergunta minha é a seguinte: você falou, e isso é o correto, né? Quanto mais preparado você vai para qualquer tipo de fala, qualquer tipo de diálogo, melhor você sai, né? Mas e quando a conversa, quando a reunião necessita de um improviso, né? Você preparou um assunto, aí chega lá, quem está dirigindo a reunião colocou um outro assunto, que até pode ser que você domine ou não, mas que é necessário a sua participação, né? Ou mesmo num diálogo, a pessoa ela vai querer sair melhor que você, para querer te persuadir, ela coloca algo que você não tinha preparado antes. Como agir no improviso, né? Arrisca ou fica numa zona de segurança e, enfim, não há o que fazer? O que você pensa nesse caso? Uma das coisas fundamentais aí você colocou muito bem. Se de repente o assunto veio de improviso, a primeira coisa a ser considerada é: se estamos treinados a organizar o raciocínio, nos preparar para poder falar, por mais que você seja pego de improviso, o seu cérebro já vai naturalmente estruturando aquilo que você pretende dizer. Se tornou um hábito. Pode observar, quem tem um hábito... Já viram o deputado professor Cleiton? Ele começa a falar e já vai. A mão no óculos, é o hábito. Você aprendeu, você segue com a mão no óculos. Então, se você tem o hábito de organizar seu raciocínio, você tem um hábito de saber que tem começo, meio e fim, você tem um hábito de entender o que é uma introdução, o que é argumentação, o que é conclusão, por mais que você seja pego de surpresa, o seu cérebro vai te ajudar, porque ele vai quando você tiver uma falha, ele vai estruturar para você. Que coisa legal, isso ele faz para você no automático essa estruturação. Segunda coisa,
Se colocou um assunto que você tem noção, mas não tem domínio, fale somente aquilo que você sabe, sem afirmações. Deixe em aberto, como alguém que quer dialogar. Se alguém colocou um assunto que você não sabe, e principalmente o sujeito quer crescer para cima de você, como você apresentou, não tem coisa melhor do que ser humilde e falar assim, olha, não conheço, não domino esse assunto. Não posso falar disso com você nesse momento. Gente, a humildade, ela é histórica. Vai vir mundo, passar mundo, tecnologia sem tecnologia, a humildade será o diferencial. Mas se eu tivesse que responder assim de supetão, Alberto, a questão central é justamente essa. Treinar a estruturar o nosso raciocínio para a comunicação vai fazer toda a diferença, seja no improviso ou na preparação. A segunda coisa é, se você tem noção, não faça afirmações, crie um diálogo. Se você tem domínio, afirme o que você acredita ser verdade, mas eu vou ainda além. Ainda que você tenha domínio, acredite ser verdade, permita o outro discordar de você, ter um ponto de vista diferente. E talvez você consegue convencer essa pessoa. E aí é preciso ir lá na etimologia da palavra, né? Você precisa vencer como. Os dois ganham. Não sei se fui claro, Roberto. Fica à vontade para dar um feedback. Jefferson? Dr. Jefferson, pode abrir seu microfone aí. Boa noite. Carlinhos, eu tenho um problema na fala. Quando eu estou falando com alguém, a pessoa me interrompe no meio da minha fala. Não sei se eu estou sendo devagar na fala, se eu não estou sendo conclusivo na fala, ou se eu dou espaço no meu raciocínio a ponto de que a pessoa acha que eu terminei o assunto ou não está prestando atenção na conclusão que eu estou falando. Então, eu tenho, geralmente com um cliente mesmo, eu estou explicando um processo, aí eu começo a falar com ele, explicando as etapas do que está acontecendo no processo dele. Ele me interrompe para falar sobre, de novo, uma outra coisa, ou puxa um outro assunto. Você falha na minha linguagem ou o meu interlocutor que não está prestando atenção no que eu estou falando? Pode ser as duas coisas. Um dos princípios é... Cadê o Thiago? O Thiago colocou ali. Se, por exemplo, tiver prolixidade, é natural. Olha, porque quando a pessoa é prolixa, é complicado. Falo por experiência. Eu tenho um amigo, não vou citar nome para não... Por questão ética. Por telefone, quando ele liga, eu já olho a ligação e falo, eu tenho tempo para atender, ou não? Quando eu falo tenho tempo, tem que ser de 40 minutos para adiante. E não é força de expressão. Prolixo mesmo, para falar mínimas coisas. E aí, no caso dele, eu fico na dúvida. Eu tento interpretar o que ele está falando, ver se termina logo, só que algumas vezes que eu tentei interpretar, ele alongou mais, ele quis explicar mais um pouco. É complexo. Mas aí, agora, dentro da sua fala específica. A primeira coisa, eu já preciso prestar atenção no seguinte. Você é alguém que é prolixo ou você é alguém que é sucinto? Observe um áudio no WhatsApp. De repente, você queria mandar um áudio para a Adonias perguntando, Adonias, me passa o contato de um advogado trabalhista. Figurativamente. Você vai fazer isso? Você vai, ô, Daniel, estou precisando de um favor, cara, como é que você tá? Beleza? É o seguinte, rapaz, eu estou numa situação aqui, estou preparando um projeto aqui, numa defesa e tal, a situação é a seguinte, eu estou com dificuldade nisso, naquilo outro, eu preciso de um favor. Se você dá essa volta para pedir a mensagem, é muito natural que a pessoa, se ela treinou no WhatsApp velocidade 2, ele vai te cortar. E aí, você falou também vale muito. Veja que a gente começou lá em cima, na primeira pergunta do Danias, eu falei sobre escutativa. As pessoas não aprenderam a ouvir o Dr. Jefferson. Então, é muito comum que as pessoas interfiram, coloquem essas ideias no meio e não deixem você terminar seu raciocínio. Isso é do ser humano. Aí, por isso que eu falei que é possível as duas coisas. Então, nesse caso, que você está citando, vale a pena você se observar. Nos áudios que você manda, se você tiver uma ligação, eu vou ligar para o Danias que eu preciso resolver um negócio. Você sabe o que você quer resolver com ele. Grava essa ligação. Daniel, você me desculpa, eu vou gravar a ligação, porque eu quero que depois avaliar como é que tá. Grava a ligação e veja o quanto você consegue ser objetivo e claro naquilo que você quer. Por outro lado, não compete a gente falar se a pessoa sabe escutar ou se não sabe. O mais importante é, eu treino a minha habilidade de escuta, porque se você descobrir sua habilidade de escuta, se você tem uma escuta ativa, atenciosa, estruturada, você vai captar na hora, vai falar assim, infelizmente, é que o meu cliente aqui, ele não sabe ouvir. E aí você vai ter que aprender a lidar com isso. Agora, qual é o maior desafio das duas coisas? Ser professor. Eu entendo que eu sou prolixo, né? Eu já
já faço essa revisão e tento me adaptar nesse discurso. Talvez a necessidade de ser claro, de ser... Até vou trazer a público aqui, Carlinhos. Eu perguntei para o Carlinhos se eu teria algum material que pudesse ser mais objetivo na minha escrita, nas peças que eu faço para o juiz. Eu capricho muito no documento que eu mando para o juiz, eu faço o espaçamento correto, não muito grande, tentando pensar na leitura. E eu comecei a perceber que, pelo menos no juiz que eu tô trabalhando aqui em Cristina, toda vez eu estou tendo que entrar com um recurso que se chama embargo de declaração. Quem é do direito vai saber. É um recurso que você pede para o juiz explicar melhor a sentença dele, dizer alguma obscuridade ali que ficou na sentença. Quer dizer, o juiz está dando uma sentença que ele não está entendendo meu pedido, né? Eu fiquei me questionando sobre isso. Às vezes é problema do juiz, mas eu estou fazendo a minha análise. Então, eu queria fazer um negócio mais sucinto, né? Então, eu trabalho nesse sentido, tentando melhorar esses pontos. Mas, Carlinhos, se eu tô tendo um diálogo, e aí eu tomo um ar para respirar, para falar uma coisa, e o meu interlocutor entende que isso é um break e me corta. Vamos supor, num debate de ideias, né? Eu vejo no debate entre político, entre pessoas de ideologia diferente, quando o outro respira, o outro já vem com uma pergunta atravessada, e aí ele atravessa a pergunta dele para tentar ganhar no grito. Isso é uma falha no discurso? Eu tomar um ar muito longo para... Não. Isso aí é de pessoa para pessoa. Tem gente... Eu, por exemplo, eu sempre fui apelidado na comunidade por narrador de corrida de cavalo, que eu falo rápido. Eu tenho que aprender a tomar ar. Tem gente que é natural falar mais devagar, tomar um ar, é o seu jeito. Aí, quando eu estava falando, por exemplo, que a questão de ser professor, em que sentido? Antigamente, o professor falava, todo mundo ficava quieto. Hoje, você está dando aula, você está falando de A, tem um aluno falando de B, um aluno falando de C, e todos querem sua atenção no A, no B e no C. O ser professor, aí cabe, nesse caso, é você ter essa habilidade de transitar. O sujeito cortou sua fala, colocou um assunto nada a ver, você até interage com ele, mas depois você volta lá naquele ponto específico e continua o raciocínio. E isso é um treino, porque não é questão fácil, não. Você pode ver numa palestra, a gente prepara uma palestra, organiza belezinha, mas se tiver uma perguntinha fora da vírgula, o cara se desconcerta inteiro. Não, você tem que ter esse jogo de cintura para ir lá, vir, voltar. E nesse caso, o Dr. Jefferson, a prolixidade é a necessidade de explicar demais, de usar argumentos repetitivos. Agora, a questão de falar, ter pausa, esse negócio é de pessoa para pessoa. Agora, se você percebeu que você está num debate e que essa pausa pode ser destrutiva para a sua imagem, porque tem um tempo específico, aí se acelera, deixa a respiração para depois. Mas se é uma conversa que você está no juízo com alguém, cara, é o seu jeito de falar. O importante é esse jogo de cintura, para não perder o fio da meada, ainda que ele disperse você. Tiago, pode falar. Joia, obrigado, Felipe. Acho que o Tiago vai entrar na nossa pausa aí, doutor. Só quero fazer um complemento na questão do Jefferson, que é o seguinte: uma das coisas que eu acho importante é que a mensagem ela é o principal. Você tem que ver com quem que você está falando, quem que é o receptor. Se você vai emitir a mensagem, você tem que saber para quem que você está emitindo. Se você já sabe que a pessoa ela costuma tesourar ou ela intervir na sua fala, você tem que ser o mais sucinto possível e, de uma certa forma, direcionado. Porque você sabe que você vai ter contra-ataque. E isso eu até faço uma dinâmica legal com os meus alunos do Parlamento Jovem, que eu ponho eles em debate cronometrado. Eles têm que passar a maior quantidade de argumento em menos tempo. E o outro, assim que ele tomou um ar ali, ele tem que entrar e começar a fazer argumentação, contra-argumentação ou fazer ele mudar de assunto, tentando, de uma certa forma, criar um ruído para que a argumentação do outro não se sobressaia à dele, entendeu? É uma dinâmica bem legal, parece que está num mercado de peixe, para você ter ideia, muita gente falando ao mesmo tempo, mas você consegue, de uma certa forma, trazer para você esse preparo para entender com quem que você está falando. A primeira coisa que eu acho importantíssima é saber para quem falar, para que você prepare a mensagem. Porque a mensagem, por si só, ela tem várias formas de você transmitir ela, através do gesto, através de mensagem ou
de mensagem de texto, vídeo, qualquer coisa, você consegue transmitir aquilo. Você só tem que saber qual é a melhor forma de chegar naquela pessoa. E isso é importantíssimo. Já essa questão da prolixidade, tô ruim que falar por causa da minha língua, tá travada. Mas assim, essa questão mesmo de ficar dando voltas, eu vejo que é muito insegurança do conteúdo, muitas vezes. A pessoa ela fica insegura e ela precisa ficar reafirmando as coisas. Eu observo que muitos jovens eles ficam voltando e se reafirmando e trazendo de novo à tona aquele argumento que iniciou. Quer dizer o quê? Que acabou as ferramentas, acabou a munição que ele tinha. Então, ele vai ficar sempre preso naquela zona de domínio. Isso também eu acho que é treino. Não sei o que o Carlinhos pode afirmar, se eu estou certo nesse sentido, mas é uma das coisas que eu reparo muito. Quando a gente está preparado para argumentação, a gente tem várias ferramentas para não se perder na linha de raciocínio. E você pode ser atrapalhado, digamos, de várias formas, que você vai conseguir manter sua linha de raciocínio, porque você está muito embasado no começo, meio e fim. Você pode sair da curva ali, mas você vai voltar e ponderar naquilo, e no final da discursiva tua, você vai fazer um pequeno resumo de tudo que foi falado, que daí você mata a pau o que você precisa fazer. Ainda pode ganhar com a fala do outro, né? Concordo aí. Ô Jefferson, uma coisa que depois que eu lembrei daquele dia que a gente conversou, hoje está muito em alta os cursos de venda por e-mail, chamado, o Thiago pode me ajudar no termo aí, copyright, não sei se a pronúncia correta é essa, mas são cursos onde o pessoal treina a escrita para a venda. Rapaz, é um recurso fenomenal, você só vai ter que transitar do comércio para o direito. Mas aí, até tem um cara chamado Ícaro de Carvalho, não sei se você já ouviu falar dele. Não. Ele tem uma página na internet, tem um curso que ele vende que chama O Novo Mercado. E aí ele trabalha muito marketing digital, ele é uma autoridade no marketing digital de vendas, e tem um curso específico dele de copyright, que é justamente como escrever texto. O que eu vou vender pelo Instagram? O que eu vou vender pelo Facebook? Como é que eu escrevo um texto de e-mail? Como é que eu faço uma carta de vendas? Aí vai dar uma série de ferramentas. Eu acho que nessa questão, você vai ganhar uma série de recursos para adequar a sua fala jurídica, porque o mais importante você já tem. Você tem vocabulário jurídico e tem conteúdo jurídico. O resto é metodologia, é ferramenta. Só uma tirar uma dúvida com vocês aí. Prolixo é aquela pessoa que fala mais de uma vez o mesmo assunto. Prolixo é igual a repetitivo? Sim, ou metódico? Redundante. O prolixo, ele é redundante, ele repete bastante, e uma das coisas, o prolixo trava a conversa nele, ele alonga, ele não está preocupado que o outro tem tempo para ouvir ele. Então, eu tenho, às vezes a gente acaba caindo nessa prolixidade do discurso, até por conta de querer explicar demais, mas também eu vejo na minha fala uma fala metódica, porque eu preciso, eu acho que é o que o Thiago falou, né? Tentar seguir o procedimento. Eu materializei na minha cabeça a forma de trazer aquele conteúdo, e quando a pessoa me tira da linha, aí a dificuldade para voltar. Aí você quer voltar de novo naquele, e aí acaba sendo, né? Então tem esse conflito, né, entre o metódico e o prolixo, né? E a questão mental aí é muito importante. Vamos supor que você começou a falar, eu entrei na sua fala com outro assunto, você vai precisar voltar. Se você treinar o seu ouvido para estruturar a escuta e, ao mesmo tempo, estruturar a sua fala, você pode até pegar um gancho do que eu falei para desviar, e depois, quando o Thiago falou de você fechar com chave de ouro, esse remate, você pode arrematar com uma fala minha. Veja, você ganhou, foi um argumento a mais para a sua fala. E isso é treino. E que a gente talvez não está treinado com isso, mas no caso na minha condição de professor, eu treino isso toda vez que eu dou aula. Literalmente, então toda semana eu estou treinando isso. Pontos de vista diferentes, discordância, fugir do assunto. Até eu brinquei numa das aulas nossas lá de terça-feira, o dia que o Pedro apareceu com a mãozinha levantada, eu perguntei, ei, Potência, fala. Não, foi sem querer. Na sala de aula, aluno, você está no alto do debate, ele levanta a mão. Pode falar, posso no banheiro? Você quer morrer com um negócio desse, mas você tem que pegar essa deixa e construir em cima. E é treino. Então, eu já diria o seguinte, quando o Thiago fala dos laboratórios, cria, por exemplo, aí, pega um pessoal, talvez no parlamento jovem, ou cria um grupo de oratória, alguma coisa, ou treina no WhatsApp, mas põe no seu cérebro, programe-se. Você colocou, na tua fala ficou perceptível quando você falou sobre isso. Eu tenho uma visão mental, isso cria um mapa mental daquilo que você quer. Como é que você vai fazer? É pouco tempo isso aí vai... Eu não estou naquela ideia de hábito, 7 dias, 21 dias, não. É pouco tempo você vai fazer isso se tornar um hábito no sentido de
o seu cérebro vai estar programado para executar dessa forma. E, cara, vocês estão no campo do direito, é uma ferramenta indispensável. Esse sistema de organização, sistema de escuta e o arremate da conversa. É muito importante. Seja na escrita ou na fala. Pode falar. Tanto é que eu prefiro ficar na escrita do que na fala. Eu me sinto mais à vontade escrevendo um documento para o juiz do que numa audiência, justamente por conta dessas questões. Porque no papel eu consigo, ninguém me interrompe, né? Eu estou ali formulando a ideia e eu trabalho. Agora, a dificuldade no direito hoje é o seguinte: é o acúmulo de processos, o juiz não lê, né, todos os documentos. Infelizmente, essa é a verdade. Principalmente que tem alguns colegas que copia e cola coisas que estão na internet. Assim, a vista do juiz está muito cansada. Então, a gente tem que trabalhar ainda com essa perspectiva. E tem um negócio interessante que está acontecendo agora, como que os processos estão virtualizados, o advogado coloca um QR Code na peça e faz o texto. Aí, se o juiz quiser, né, ele acessa o QR Code, abre um vídeo do advogado explicando aquele documento que ele acabou de peticionar. Cara, que fenomenal! É um recurso que alguns estão usando agora, que é inovação, né? Mas seria um jeito do juiz pegar e acessar, não, deixa eu ouvir o que o advogado tem para dizer, um resumo daquela peça inteira que você realizou. A parte legal disso aí, isso aqui, legal assim, né? Rida desgrata dos outros. Se o advogado for ruim de comunicação, talvez no texto ele ganhava a causa, na fala ele perdeu. Mas uma coisa muito importante, hein? Você colocou muito bem. Claro que numa audiência é complicado você fazer laboratório, mas o ideal seria você se confrontar. Já que com o juiz você pode perder uma causa, cria situações semelhantes, seja visitando uma câmara, conversando com alguém, discutindo política, mas confronte-se, coloque na linha de frente da comunicação mesmo. É chamado hoje de mindset. E na questão do juiz, quando você falou do texto, que os juízes estão com vista cansada, esse copyright que eu te falei vai ser muito bom, porque eles têm técnicas de colocar palavras que são gatilhos mentais. Você descobriu o gatilho mental que você precisa do teu juiz, você põe aquele gatilho no começo, você prende ele, chama ele para o argumento que você precisa. Joia. Copyright que chama? Isso. Joia, vou procurar aqui. Obrigado, Carlinhos. Opa. Ô, Daniel, tem um tanto de mensagem, eu não li não, olha ver se tem pergunta nas mensagens. Pessoal, tá liberado o microfone de todo mundo aí, tá? Deixa eu ver os bate-papo. O Vanderlei que teve que sair, tá de boa. Alberto, eu sou assim, se eu distrair eu perco o fio. Vamos lá. Olha aí, Doniz. A Karine Andrade escreveu, eu gostaria de entender um pouco mais sobre os desafios da comunicação instantânea na era digital. Na questão do desafio da era digital, da comunicação instantânea, hoje, os especialistas nessa comunicação digital, eles têm uma palavrinha mágica que chama-se gatilho mental. Eu citei o gatilho mental no copyright aí falando com o Dr. Jefferson, mas basta observar o seguinte: como é que se trabalha essa comunicação instantânea? A primeira coisa, o Thiago enfatizou lá, e foi muito importante, é qual é o meu público? Ambientação ao público. E se eu entendi bem o Adonias falando, que você trabalha com educação, né? Na questão de jovens, de escola, de pais, por exemplo, se a gente percebe qual é a linguagem deles, eu não tenho que ser chulo para falar do jeito que eles falam, mas eu tenho que captar, por exemplo. Vamos pensar numa questão básica aqui. Eu levei um tempão para entender o que os jovens queriam dizer com talarico. Foi um tempão mesmo. Que coisa, eu não entendo esse treco aí. O dia que eu entendi talarico, cara, eu ganhei umas 3 aulas fazendo piada em cima disso. E é linguagem, claro que você imagina o Dr. Jeff manda uma peça para o juiz, um caso de separação, de adultério, de guarda. Não, doutor, porque o fulano foi talarico. Não dá certo. Tem que se considerar a questão. Mas o que é o fundamental aqui? A ideia central nessa comunicação instantânea digital é ter essa habilidade de falar de improviso. O digital chama muito para isso, mas improviso, na verdade, não deve ser improviso. Você tem que estar sempre preparado, domínio de conteúdo. Então, falar de bate-pronto, falar numa linguagem mais popular, que não seja técnica, por exemplo. Um advogado com linguagem técnica, a chance dele perder na era digital é muito grande. Então, recurso de vocabulário seria a palavra ideal para a comunicação instantânea.
Você colocar um termo técnico quando for necessário, colocar uma linguagem popular quando for necessário, trabalhar um gatilho mental. Se o seu objetivo é conquistar nesse momento, talvez vale até se utilizar um jargão deles para poder trazê-los para si. O Tiago quer falar? Fica à vontade aí. Colabora aí. Nesse caso, até eu dou aula para jovem, então é bem nesse sentido mesmo. Tem dia que eu tenho que, por exemplo, assim, eles falam alguma coisa ali, eu sei que é uma piadinha interna, enquanto eles estão ali, eu já estou pesquisando, ganhando tempo ali para entender o que eles estão querendo falar, porque daí eu já trago isso para a aula. Então, assim, uma das coisas que eles estavam falando muito é aquela questão do... Ai, agora esqueci, grunge, eu acho que é grunge mesmo. É o crunch. Você está falando É, o velho? Gringe, Geração? Isso, geração Gringe. isso. Daí eu Verdade. pesquisei geração Gringe, milênio, essas paradas, tudo isso estava em evidência. E eu vi a galera trabalhando no marketing ali direto, a galera aproveitando isso, Gringe, Alberto. E eu peguei e falei, caramba, o que é esse negócio? E eles estavam lá no recreio falando isso, aquilo, tio, você é Gringe, não sei o que tem, pá. Eu falei assim, sou nada. Pelo menos os Gringe que estão pagando as contas do SEI, sabe? Daí eu comecei a zoar eles assim e jogar alguns termos assim, nossa, tio, você sabe o que é isso? Eu falei, uai, vocês estão falando com o tio jovem aqui, rapaz. Daí comecei a zoar eles assim, e você consegue prender atenção. É muito legal você conseguir trazer o conteúdo que você tem na linguagem que ele quer, porque daí você tira todo o ruído. Você tira todo o ruído da tua oratória e você simplesmente fala aquilo que ele está entendendo e aquilo que ele quer consumir. É isso que o marketing hoje faz, é isso que o Reels tem feito muito nessa linguagem do Instagram. O pessoal tem passado conteúdo rápido, líquido, que todo mundo entende nesse sentido, sabe? E uma das coisas que eu acho legal também de complementar é que quando você está numa sala de aula, é bom você sempre falar na linguagem mais tranquila possível, mas sempre enriquecer o vocabulário daqueles alunos. Você pode trazer para eles, ao final, ou na sua própria oratória, depois o significado daquela palavra. Por exemplo, tem uma vez eu falei assim, eu acho que era descreva o que é o pilar sonhar de forma sucinta. Era o exercício. Jogava lá um coisa. Daí os alunos falaram, tio, mas o que é sucinto? Daí eu falei assim, então, gente, aí vamos trabalhar um pouquinho mais a linguagem. Isso quer dizer isso, isso e isso. Da mesma maneira que eu aprendi de vocês o que é green, vocês têm que aprender também enriquecer o vocabulário para estar sempre em constante adaptação. Isso é legal, você faz essa troca também de mundos, troca de saberes. É importantíssimo a questão do ganha-ganha que você falou. Os dois têm que ganhar num diálogo, não só aquela ditadura, você falando assim, não, o que eu falei é verdade absoluta. Eu pedi para o Adonias, olha que loucura que eu estou pedindo para ele fazer aí, porque eu posso perder a linha de raciocínio de vocês. Eu vou pedir para o Adonias subir um vídeo aqui no Zoom, para vocês verem uma piada que foi campeã, ela foi campeã na disputa de piada, sem usar uma palavra. O que é a comunicação? Como é que ela tem recursos, recursos e recursos? Consegue subir, Adonias? Se o Daniel subir, vocês vão ver que legal que é. Cara, mas eu chorei de rir de ver o negócio. Muito bem bolado. Vamos ver se o mestre Ok, Codorna pessoal, consegue. subindo aqui, se tiver muito alto, só pedir para baixar, tá? Esse, né, Carlinhos? Isso. Daniel, está travando um pouco aí. Volta no início para carregar de novo e amplia a tela. Pera. Um segundo. Deixa eu aumentar. Isso, e volta o vídeo do início. Volta no início. E...
Inimias aí, Danias. Vocês conseguiram entender a mensagem dele? Cara, olha que fenomenal. O cara contou uma piada, e se fosse falada, não seria tão engraçada como ela foi na imagem. Se depois, Dani, depois você coloca no grupo deles, porque aí vocês conseguem olhar com calma, mas olha a capacidade de comunicação do cara. Ele encenou uma história que, se ela fosse falada, não ficaria tão rica como ela foi gestualizada. E a gente precisa pensar, será que a gente tem uma comunicação não verbal do teor desse cara? Se eu tivesse que contar uma piada sem falar nada, você conseguiria? O cara arrebentou. Deixa eu só atrapalhar um pouquinho aqui, Carlinhos. Mas é fato, eu acho que todo mundo aqui já viu uma comunicação não verbal. Pensa bem, assim, na tua mãe, quando ela tá brava, ela só olha para você, você sabe que você vai apanhar até não querer mais, entendeu? Ela só olhou para você assim, falou assim, mãe, eu preciso ir jogar bola ali. Ela olhou com aquela cara de malvado, você fala assim, ixi, algo vai dar ruim. Então você tem que ficar. Muitas vezes o olhar por si só já fala. E eu falo assim, minha mãe é desse jeito. Agora você está cringe invertido. Você vai entender isso melhor quando você casar. Aí você vai entender o que é um olhar diferenciado. Você sabe exatamente o que quer dizer, não precisa nem de emoticon. E hoje tem muito isso também. Às vezes você manda um emoticon diferente, a pessoa já fala assim, namorada mesmo, você mandou uma mensagem rápida, mas por que você está seco comigo? Olha como é que a comunicação hoje tem isso. Você mandou uma mensagem lá normal, como é que a pessoa sabe se você está seco ou se não está? Tá vendo como hoje tem muito essa questão do entendimento do que o gesto passa, ou o emoticon em si? É verdade. Gente, mas fica à vontade aí. Ela é uma comédia em si, mas ao mesmo tempo ela faz pensar essa comunicação não verbal. O Thiago citou bem a questão da mãe. Quem é casado entende porque a ideia de falar que quem manda em casa é a mulher. Você compreende. Depois que você entrou no time, você sabe como é que... Ô, Thiago, aproveita esses momentos aí, filho. Vai passar logo, viu? Pessoal, eu coloquei lá compartilhei também no chat. Vamos lá, Vanderlei, Márcia, Renato, Marina, Aécio, a Marília, tá brigando, as Cam Wills, que deve estar pajando o bebê lá, não pode abrir o microfone, a Cidinha, a Karine. O Carlinhos, uma das suas falas, pelo que eu entendi, você falou do treinar. Perdi aqui, me perdi aqui. Treinar o raciocínio para um diálogo e uma argumentação. Qual seria o melhor método? Quanto tempo e quantas vezes na semana? Método, eu sempre parto do princípio que escrever é uma melhor ferramenta daquilo que você quer dizer. Depois de escrita, resumo, depois do resumo, a fala. Agora, quanto tempo durante a semana? Quanto mais, melhor. Eu, por exemplo, eu tento fazer isso. Estou construindo, estou conversando com o meu pedreiro, eu fico treinando a escuta ativa, a organização do raciocínio, a comunicação não verbal. Para mim, virou rotina fazer esse negócio. Eu estive com a Adonias, a gente foi visitar um vereador essa semana. Enquanto o Adonias conversava, eu fui fazer a leitura não verbal dele. Observando raciocínio, expressão facial, que fala do Adonias deixava ele mais empolgado, menos empolgado, de que forma ele se soltava mais, soltava menos. O que eu diria nesse caso? Não tem um tempo. Isso aí pode ser que talvez você pegue isso numa semana, às vezes pega num ano, às vezes você faz uma vez por semana. Eu diria que se você conseguir fazer o tempo todo, é melhor. Porque, veja, é uma coisa que você vai fazer internamente, não precisa de... Ninguém está sabendo como é que isso está sendo feito. É um treino mesmo. Então, em relação a método, eu diria o seguinte, se você aprendeu... O curso de oratória que eu estou ministrando agora, por exemplo, as 6 primeiras aulas, todas elas tinham um exercício. A primeira aula, por exemplo, como eles estavam se ambientando, eu levei uma folha e estava lá, tema, coronavírus. Aí estava lá, delimitação do tema, depois introdução, argumentação e conclusão, explicando um pouquinho de argumentação, um pouquinho de introdução, um pouquinho de conclusão. E aí tinha que delimitar, falar de coronavírus, todo mundo fala. Agora, qual vai ser meu foco? Vacina? Então, a minha introdução a respeito da vacina, minha argumentação a respeito da vacina, minha conclusão a respeito da vacina. Então, eles aprendem a fazer um filtro, sistematizar as ideias e ser capaz de argumentar a respeito. E aí eu fui fazendo esse exercício com eles. Agora, depende, claro, eles vão ter que fazer isso em casa para melhorar.
mas é um treino válido. Então, não teria que ser uma receita de bolo específica, mas são caminhos. A gente fica à vontade de ler, não sei se eu respondi, mas é esse mesclado aí. Dani, não sei qual que é o tempo também. Oi, pode falar. Você falou a respeito, né, aí, né, desse né que a gente sempre fala, não tem como, né? Eu também faço pregações, eu me gravo, eu vejo assim, às vezes meu esposo fala assim, nossa, você falou né, até no pulmão. Isso já é um condicionamento nosso, da nossa mente. Como fazer isso? Porque, como você diz, a gente pode estar assim gravando, né, ouvindo, mas esse cacuete, vamos chamar de cacuete, não sei se é isso, a gente não tira ele da nossa boca. Então, acho que, sabe que não é um condicionamento? Se você fizer um curso de oratória com laboratório, você tira. Ou se tiver pessoas perto. Mas deixa eu explicar. O que é o né? Confirmação. Quando você começou, esse né? Isso, uma confirmação. Pedindo confirmação. E Sim. o Alberto, quando o Alberto fala, você pode ver que ele usa muito o como se fosse uma vírgula. Eu estou pedindo tempo para você e vou jogando uma vírgula após a outra para construir o raciocínio. Por que eu falo de um curso de oratório? Não é porque, não, a questão é a seguinte. Lá no nosso curso, tem uma folha, eu coloquei no outro grupo 7 pontos de avaliação. Se hoje você é expositora, tem 7 linhas gerais sendo avaliadas e tem 20 alunos te avaliando. E quando você toma essa avaliação, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um vício de linguagem chamado rotacismo, que é quando você troca o L pelo R. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, eu tenho lutado contra isso, mas às vezes eu falo Flávia. Esses dias me chamaram a atenção porque problema. Outro dia me chamaram a atenção porque eu estava falando a palavra globo. E o que acontece? Quando eu fui tomando feedbacks, hoje eu me preocupo em falar Flávia, Globo, Platão, eu começo a gerar uma vigilância cerebral, eu vou vencendo. Então, o feedback é importante. E esse feedback, se ele for dado por alguém que é profissional da área, por que eu falo profissional? Porque, de vez em quando, palavra de marido, de mulher, de amigo, a gente deixa meio de lado. Agora, você está numa assembleia, vamos supor que você está numa avaliação, tem 30 pessoas te assistindo. Você tomou uma avaliação dessa em público, e não é uma questão de tomar de alguém te agredindo, não. O fato é, olha, sua pregação foi muito boa, você abordou muito bem o texto, a mensagem foi excelente, mas em 15 minutos você falou 72 ness. Isso vai dar um choque cerebral, você não vai acreditar depois. Você começa a vigiar aquilo. E o que é o mais legal de tudo? Hoje você tirou o né, amanhã vem o então, depois vem o i. E se você não tiver numa assembleia, numa avaliação constante, a cada dia aparece um novo cacoete, um novo vício de linguagem. Então, eu diria assim... Pode falar. E outra coisa que você falou também, que eu também não tenho muita paciência com coisa muito longa, não. Por exemplo, assim, eu acho que as coisas mais sucintas e objetivas, a gente tem como mais absorver, né? E também não tem paciência. Por exemplo, se eu vou numa missa e o padre começa a ler, eu já me canso. Eu gosto das coisas mais assim, né? Faladas. Eu penso assim, que estuda para poder falar. Eu não sei se isso também é um erro meu, porque eu não gosto muito de escrita. Tanto é que eu prefiro gravar um áudio do que ficar escrevendo muito. Sabe? Eu gosto das coisas mais... Não sei se é um erro. Uma das coisas aí é cultura. A nossa cultura hoje está acelerada. Então, essa questão de querer ser objetivo... Veja, se nós estamos querendo... E aqui, quando eu falo, nós estamos falando da turminha aqui, que está tudo de tio para cima, vocês imaginam um jovem de 8, 10, 12, um adolescente de 14... Para eles é a morte, essa prolixidade no processo, a falta de linguagem, a falta de assertividade. Então, o que é a questão? Claro, a gente fica inquieto, sim, mas uma ferramenta que eu utilizo, quando eu estou diante de uma missa, de uma palestra, de alguma coisa que eu preciso estar lá, não é opcional, vou ter que estar lá, eu começo a utilizar meus recursos. O que eu aprendo com isso? Na comunicação, será que se ele organizasse o raciocínio assim, você pega, às vezes eu vou em missa, tem impacto que é muito ruim, você vê que o cara fala nada com nada, para repetir o evangelho, eu já fico observando como ele estruturou o raciocínio. Aí você estuda a não estruturação. Olha, ele colocou o argumento no começo, colocou a introdução no meio, colocou a conclusão no fim, depois voltou a introdução de novo, e aí você vai percebendo, e se fosse eu, como é que eu faria? Você vai fazendo uma série de exercícios mentais. Qual a tentação aqui no caso?
Quando você está fazendo esse tipo de exercício, você não está ouvindo de verdade. Não está naquela escutativa, a gente conversou aqui atrás. Verdade. E esse é um desafio. E aí, só para fechar então na fala, quando você perguntou sobre o né, se é uma condição mental, é vício de linguagem, a palavra é essa, é vício. Vício de linguagem. E outra coisa que eu ia te perguntar, eu até me fugiu. Ai, me fugiu aqui. Lembrou? Manda ver, fica à vontade. Não, acho que agora tem que deixar voltar agora na mente. Eu falei assim, aí você vê, não é, às vezes nós também estamos com a mente também cansada, não é? Para poder... isso, voltou. Assim, aquela pessoa que fala também muito pausadamente, muito lentamente também, aí será que é jeito ou é moleza mesmo da pessoa? Porque isso também eu não aguento muito, não. Eu não dou conta. Aí eu também já quero falar para ela, sabe? Eu já quero tudo. Não, peraí. Aí eu fico, nossa, mas vai me dando sufoco. Aí eu não sei se isso também é... Isso é o seguinte, tem pessoas que falam devagar. Tem pessoas que falam devagar mesmo. E é delas esse tipo de comunicação. Quando é necessário ouvi-las, a gente tem que conter a nossa compulsão. Agora, se eu sou o que fala devagar e quero melhorar, eu tenho que aprender a acelerar ou ser mais sucinto o máximo possível. Mas tem pessoas que falam devagar, são devagar e normalmente nos inquietam. Agora, imagine uma pessoa que fala devagar e é prolixo. É a morte. Só pegando um gancho que você falou, nossa mente cansada. Gente, uma coisa que tem que ser fundamental, nós não podemos fugir disso. Hoje está em alta a questão da pesquisa da neurociência. A gente tem que se perguntar o seguinte, como é que está o seu sono? Pensa sobre isso. Dorme com fone de ouvido, dorme com luz acesa, assiste televisão antes de dormir ou até para dormir, ou fica escutando música, você está acelerando o seu cérebro, você está deixando ele ativo, você não vai dormir bem. Segunda coisa, eu me lembro claramente de uma das formações Paulo Apóstolo, que estava um trio passando formação, e eles foram falar sobre oração pessoal. Aí, para poder, olha o argumento, né? Fizeram a introdução, claro que eles organizaram assim, mas eu organizei a cabeça depois. Aí chegou na argumentação. Eles começaram, quantas horas dormem? Aí foram estudar quantas horas dorme um cachorro, quantas horas dorme um cavalo, de verdade, quantas horas dorme uma vaca, depois, quantas horas dorme um santo, aí foi indo, até para chegar e afirmar para a gente o seguinte, olha, o santo dorme 4 horas por noite, se você quer ser santo, você tem que dormir 4 horas por noite, o resto você tira para rezar. Gente, isso é péssimo. Nós estamos numa sociedade diferente, numa cultura diferente, hoje está comprovado, o ideal é que a gente durma no mínimo de 6 a 8 horas bem dormidas, basta lembrar o seguinte, você usou o termo correto, mente cansada. Nosso cérebro é como a bateria de um celular. Se você viciar a bateria, você carrega 100%, os iPhones têm lá aquela medida, né? Bateria 80%, bateria 70%. Você carregou 100, mas ele só consegue dar 80. E alguns de nós, por não dormir de forma correta, o que acontece? Essa bateria vai estar sempre... Você pode até tentar dar 100, você dormiu 12 horas à noite, só que você vem um hábito de sono desregrado. Você vai estar sempre com 50%. E basta olhar para o computador. Se o seu computador não é dos melhores, se você abrir 4 telas ao mesmo tempo, ele vai travando. O nosso cérebro não é diferente. E aí, a pessoa não dorme corretamente, talvez não tenha uma alimentação razoável, não faz uma atividade física. Como é que vai ser bom para interpretar texto? Como é que vai ser bom para organizar raciocínio? Como é que vai ser bom para lembrar textos, né? Textos, falas, contextos, e até mesmo para fazer uma boa colocação sem perder o raciocínio. Então, isso aqui que eu estou abrindo esse leque só para entender, olha, tem uma série de fatores que são fisiológicos, que às vezes a gente não considera. Aí. Carlinhos, Ligar. Oi. Quase encerrando a nossa noite. O Wilson de Natércia, falar alto, você acha que prende mais o ouvinte, Carlinhos? Depende da circunstância. Imagina se chegou o Dr. Jefferson aí, audiência com o juiz, que não está lendo nem os textos dele, chega o Dr. Jefferson, excelência, e começa a falar alto, ele está pondo em descrédito. O ideal, e é o ideal, a palavra ideal já mostra por si só, o real a gente se adapta, o ideal é que a gente seja capaz de articular a voz, ora mais alta, ora mais baixa, ora mais rápida, ora mais devagar.
Esse seria a questão fundamental. Só que, por exemplo, italiano fala alto por si só. É da identidade deles. Já tem gente que fala mais baixo, mais devagar, tem gente que é mais longo na fala. Então, eu não diria que tem um ideal. Eu diria que eu pego a fala do Thiago novamente, a gente chama de adequação ao público. Quem é meu público? Quando é que vale aumentar o tom de voz? Quando é que vale baixar o tom de voz? Aí é feeling. E treino, porque aumentar tom de voz, baixar tom de voz, acelerar e tudo mais, é treino. Não dá para fazer de improviso, não. A não ser que seja um mestre, mas eu desconheço. Wilson, eu não sei se eu respondi também. Fica à vontade, se mais alguém quer colaborar aí. Ok, Wilson. Carlinhos, Oi. até eu queria acrescentar que essa questão mesmo de altura, velocidade de voz, é fundamental você saber para quem que você vai falar e aonde e qual é o conteúdo que precisa disso. Às vezes você quer dar emoção na mensagem, você quer cativar eles. Eu mesmo, assim, quando você está numa pregação, você precisa fazer com que eles reflitam a profundidade da mensagem que você quer que eles acolham ali. Você tem que, às vezes, abaixar o tom de voz, deixar mais sucinta, ou seja, mais lenta a pronúncia também, que faz com que aqueles que estão ouvindo falem assim, poxa, isso eu tenho que me ater, isso eu tenho que... você passa emoção na voz também, sabe? E é subconsciente, né? A pessoa Sim, dá atenção mesmo não querendo naquela hora, né? sim, é a questão mesmo que eu falo muito que é neurolinguística. É você usar um pouco da neurolinguística na sua oratória. Você sabe aquilo que vai cativar, aquilo que vai prender eles. E isso é muito feeling, é muito teste também, muito laboratório. Não tem como você começar só com não, eu quero falar agora e vou. Eu acho que assim, a gente tem que ser um bom contador de histórias. Saber exatamente que aquele argumento nosso é uma história que vai emocionar ou vai trazer uma lição para aquela pessoa. Você trazendo isso, eu acho que você consegue dar emoção na fala. E até, na tua fala, Thiago, é que a história é dialógica, né? O argumento nem sempre é dialógico, a história é. A história põe a pessoa para conversar com você. E uma coisa, dentro do que você estava falando também, considerar. Uma coisa é eu estar numa sala que tem uma acústica boa, outra coisa, um lugar aberto. Porque senão, não, eu tenho que treinar, eu vou começar alto e falar baixo. Peraí, onde você está? Fazer palestra para jovem, tem vezes que você vai lá, a sala tem 10 fileiras, veio 20 jovens. E senta tudo lá no fundo, e você está aqui na frente. E às vezes não dá para você ir lá no fundo. Então tem hora que tem que começar meio gritado, agradá-los, trazendo para frente. A palavra de ordem, eu acho que é essa que você colocou muito bem. Feeling. E muito treino. Porque não tem receita de bolo. Tem hora que dá, tem hora que não dá. Ok, pessoal? Vanderlei? Pode falar, Vanderlei. Pode abrir seu microfone. Quando ele tá redondinho, né? O que está acontecendo, velho? Ele tá redondinho mesmo, viu? A respeito da dicção, como melhorar a dicção? Diz que às vezes a gente tem que pronunciar uma palavra que é de difícil pronúncia, mas a gente não encontra um sinônimo e a gente não consegue a palavra. Como melhorar a dicção? A mesma coisa, dicção é treino. Veja bem, o Demóstenes colocava a pedrinha na boca. Hoje, me sumiu, as fonoaudiólogas, os fonoaudiólogos, eles falam que pedrinha ou caneta não é uma boa ferramenta. Até a dica que eles dão é que você use rolha. Você usa rolha de vinho porque elas são mais largas e ela vai fazer com que você movimente os lábios, porque isso é que vai dar a sonorização e a clareza das palavras. De repente, você tem que pronunciar, por exemplo, a palavra paralelepípedo ou paralelipômenos. Não é uma pronúncia tão fácil, às vezes é difícil você achar um sinônimo. A questão fundamental é, vá para um lugar onde você se sinta bem, há quem diga que esse lugar é o chuveiro, e cada um escolhe o seu. Fale de forma silábica, silabadamente a palavra, fale alto. Tem um carinha no Instagram que eu acho que ele é uma comédia, só parafraseando aqui. Chama, acho que Thiago Dionísio. E tem um vídeo dele, por exemplo, que ele fala como lidar com as pessoas que aceleram o celular na velocidade 2. Aí ele manda um vídeo para o colega dele. Olá, meu brother. Porque aí, quando o cara coloca no 2, a velocidade sai no 1. É uma estratégia dele para poder fazer. Mas a questão central é essa. Dicção. É o meu caso. Globo,
Platão, Flávia, Clara, aí eu treino. Quando eu recebi uma correção, por exemplo, do Globo, eu estava no aula de oratório, eu estava dando aula. Depois eu voltei embora sozinho de carro. Eu vim de Pouso Alegre a Congonhal. Globo, 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 Globo. E aí eu vou treinando essa pronúncia. Então, uma ferramenta fundamental é essa, falar alto para você ouvir e perceber onde está ficando grosseiro ou não. Quer falar, Thiago? Fica à vontade. Nesse caso, eu tive com uma fonoaudióloga e eu tenho adenoide, não sei se já ouviu falar disso, que é uma carne esponjosa no nariz. Então, eu usei aparelho e tal por muito tempo. Então, muitas palavras, às vezes eu trocava o R pelo L tipo, dependendo das palavras, me enroscava. Teve uma vez que eu fui fazer uma palestra na frente de todo mundo, transmissão ao vivo, e não saía a palavra assembleia. De jeito algum saía a palavra assembleia. Daí eu usei sinônimo. Eu comecei a usar sinônimo, mas também tinha um detalhe. Eu não tinha feito aquecimento. É importante você fazer um aquecimento da voz também, tá bem hidratado, comer uma maçã antes, às vezes. Tem um preparatório também para quando você vai falar muito tempo. Quem é professor sabe que você precisa. Por exemplo, amanhã eu vou dar 4 aulas seguidas. Eu sei que eu vou ter que levar minha água ali, que eu vou precisar hidratar, porque você fala muito e vai muita saliva ali. E a saliva, ela ajuda você, de uma certa forma, a movimentar melhor a sua língua para conseguir projetar. Um detalhe importante é que, dependendo do lugar que você vai falar, você tem que abrir mais a sua boca para que a voz chegue. Agora, se dá aula de máscara, para você ter ideia, você tem que articular ainda muito mais. Então, você tem que se adaptar muito a isso, sabe? Então, a dica importante é saber aonde você está com problema, ou seja, onde é o seu ponto pior, e tentar trabalhar, treino acima de treino, olhar no espelho, ver como é que você está a sua... E eu falo também, eu não sei, o Carlinho não falou aqui, mas o corpo fala muito, tem até um livro que fala do corpo fala, mas eu acho que é importantíssimo também, você usou até a comunicação não verbal, né? Que é basicamente isso. Mas o corpo fala muito, assim, você pode usar complementos, às vezes, de grande, digamos assim, de dimensão, de profundidade daquilo que você está falando com os seus gestos. E isso tudo é um contexto, cara. Eu acho que é a coisa mais difícil do mundo, você aprender a falar. E eu vou falar um detalhe para vocês. Eu passei a faculdade inteira sem apresentar um trabalho porque eu tinha vergonha de falar em público. Só depois que eu fui para o trabalho mesmo, que eu comecei a trabalhar no Cicobi, fiz muito curso, e eu fiz um curso do Sebrae de oratória, que daí eu vi, poxa, eu tenho que falar. E todo mundo sabe falar. Esse medo de falar é uma coisa que a gente acostumou da própria educação nossa, que a gente tinha medo de expor para os nossos pais, a gente tinha medo de perguntar para os professores. Você pode ver que a maior parte das pessoas que não tem liderança tinha medo de fazer pergunta para o professor se estava certo, se estava errado. Isso é uma falha cultural nossa. Precisamos nos posicionar, aprender a falar, que daí a gente consegue exercitar na gente uma liderança também. Isso é importantíssimo. Por isso que a oratória, eu acho que é algo que todo mundo precisa ter, e precisa ter nas escolas também. Eu acho que é fundamental para que a pessoa consiga se expressar. Muito bom. O Cid citou o Polito. O Polito é um dos caras que eu mais li sobre oratória. Ele é uma autoridade no Brasil. Vale muito a pena. Até tem um livro dele pequenininho, Super Dicas para Falar Bem, Conversas e Apresentações. Muito legal. E aproveitando a pergunta do Vanderlei, se tiverem chance, gente, essa moça do canal K me disse, tá, eu até escrevi a forma, ela é doutora em fonoaudiologia e ela dá aulas no YouTube sobre oratória, comunicação, dicção, tudo de graça e vale muito a pena. É um canal que compensa seguir. Fala, doutor Jefferson. Conheço uma frase para treinar dicção, na época que a gente tinha uma banda, a gente cantava, passaram isso para a gente, ver se vocês já ouviram essa, que é assim: para se obter uma boa dicção é necessário expelir as vogais e mastigar as consoantes. Então, você mastiga as consoantes e expele as vogais. Era um teste que a gente fazia esse teste aí para ter uma dicção melhor antes de uma fala. Não é nada fácil. Já ouviram falar dessa, não? Não, eu não tinha ouvido ainda não.
Legal, viu? Juninho, quer falar, Juninho? Tranquilo? Tá tranquilo. Curtindo aí vocês aí. Eita, então tá bom. Renato, beleza, Renato? Tranquilo? Cidinha, Marília? Beleza. Tudo bem, beleza. Que Tem joia. uma menina gritando aqui no fundo. Então tá ótimo. Pessoal, são 10h46. Acho que foi legal, né? Valeu a pena, Carlinhos? O diálogo, em forma de diálogo, foi muito bom. Creio que foi Eu muito gosto, agora esclarecedor. depende de vocês, né? Vocês têm que dar um feedback se foi válido, se não foi, se é melhor aula. Pode falar, Renato. Ô, bom demais, viu? Bacana mesmo. Parabéns, Carlinhos. Pessoal, Muito é obrigado. isso. Obrigado, Carlinhos, mais uma vez. Obrigado pela presença de todos. Está todo mundo com frio, né? Vamos aproveitar para Ô, Danilo, Oi. Dr. Jefferson falou que frio é psicológico. Quem mora em Maria da Fé tem autoridade para falar. É verdade, viu? Deixa ele sair. Pede para ele dormir do lado de fora da casa dele hoje. Pessoal, mas Mentira, eu que falei, coloquei as palavras no nome dele. Eita Deus, hein? Pessoal, mas agradecer a presença de todos, tá? Que a gente possa realmente seguir firme, né, nessas aulas. O Renato está preparando uma aula para a gente também, viu? Um assunto muito interessante, que vai estar conosco também. E é isso, tá? Então, que Deus abençoe a todos. Gostaria que a gente rezasse um Pai Nosso, agradecer a Deus pelo dom da vida, pela vida de cada um, por todos aqueles que, todos nós que, exercendo cargos políticos dentro de uma Câmara, dentro de uma prefeitura, na articulação de assessorias, mas que a gente possa realmente ter êxito e aprender mais. Eu creio que esse aprendizado depende de cada um de nós. Carlinhos, esses dias, ele deu o exemplo de uma pessoa, né, que tem um cargo executivo e falou, olha, por que você não faz? Ah, não tem tempo para essas coisas, não. Infelizmente, esse deixar para lá eu acho que é um veneno, é uma tristeza muito grande para quem quer ensinar e mostra também que não tem interesse de caminhar e de dar passos, ou seja, conseguiu o que quer e acha que aquilo vai sustentar a sua vida e a gente sabe que não é bem por aí. Então, que Deus abençoe a vida de cada um. Obrigado, Carlinhos, mais uma vez. Obrigado pela ajuda de todos e que nesse Pai Nosso a gente possa ter uma boa noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.